aqueles que já estão sintonizados conosco, que a tua bênção alcance cada lar, cada família, cada casa. Meu Senhor, abençoa-nos, abençoa Santa Cruz do Rio Pardo, abençoa todas as nossas congregações, abençoa todo o campo, Senhor, de trabalho, abençoa o Ministério do Belém São Paulo, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, a sua família. Rogo, Senhor, uma bênção também ao pastor José Wellington Costa Júnior, seu filho, que preside a nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Eu oro, Senhor, pela mesa diretora. Nós estamos orando, Senhor, por toda a nossa igreja no Brasil. Que a tua bênção, Senhor, alcance a cada templo, a cada local, a cada culto, Senhor. Ó meu Senhor, abençoa-nos com a bênção do céu. Assim nós oramos em nome de Jesus e assim pedimos para a glória do teu nome. Amém. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a Fiquemos em pé, cantemos ao Senhor. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, Porque Ele vive, porque Ele vive. cante ao Senhor, posso crer. Oh, amanhã, aleluia, a proteção divina, Porque Ele vive. não temos medo, não temos pânico, temos da proteção divina. Oh glória, mas eu bem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor para os irmãos que estão em casa nesse culto da live e que não podem estarem aqui. Reconhecemos que estamos em período de pandemia. O Brasil e muitas outras nações estão vivendo um período crítico, mas nós estamos orando, a igreja está orando. Quem está orando pelo Brasil? Nós estamos orando, pedindo a Deus que afaste toda nuvem negra, toda e qualquer que seja a ação maligna. O Senhor afaste e que a nossa nação tenha saúde. Deus tem saúde para o nosso país. Quem precisa de oração, quem está em casa também precisa de oração. Nós vamos orar por você, por sua família. Pastor Walter, apresente aqui a cada um dos irmãos que estão em casa e aqui ao Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Oramos a Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos nesta noite, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em tua casa. Queremos pedir a tua bênção em favor dos teus filhos que aqui estão, mas aqueles também que estão nos lares, Senhor. Pai, visite momento, aqueles que precisam de um milagre, de uma cura, Senhor, de um consolo da tua parte. Pai, que o teu Espírito Santo possa estar agindo e trabalhando na vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus nós oramos e pedimos a tua bênção hoje e sempre. Amém. Amém. Tomemos assento, irmãos, e vamos louvar o Senhor Jesus. Você que está em casa, nesse culto, na live, pegue a sua harpa, vamos louvar o Senhor com o hino 291 da nossa harpa cristã.
291, Rude Cruz se erigiu. Louvemos ao Senhor Jesus. 291, glória a Deus. De cruz se erigiu, ela ao dia fugiu, com emblema de vergonha mas contemplo essa cruz, porque Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu vou levarei eu também minha cruz, demorou a coroa trocar, desde a glória do céu te des ao Calvário humilhante baixou. Jesus tem pra mim atrativo sem fim. Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar.
Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória e de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Demorou a coroa trocar. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos neste momento fazermos uma oração a Deus. Os irmãos assentados mesmo como estão, pastor Tiago, Pedro, Mirielle, pastor Ademir e a irmã Edi viajaram ontem para Mogi Mirim, pois a mãe do pastor Ademir, vó do pastor Tiago, ela estava internada, ou está internada ainda, e estava respirando com a ajuda de aparelhos. Mas a Mirielle mandou uma mensagem antes do culto que os médicos estavam desligando os aparelhos. Então nós vamos orar a Deus, sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, para que Deus... Não é coronavírus, viu, irmãos? Ela teve um AVC há poucos dias e ela não amanheceu boa ontem e precisou ir para o hospital. Porque hoje tudo que falou em doença já pensa em corona, mas não é. Mas vamos orar porque nós cremos em Deus. A irmã Tereza, ela é esposa do pastor Alcebiades, alguns irmãos conheceram, né, Filó? Foi pastor ali em Ipauçu, um período, pastor Ademir, ou pastor Alcebiades. Mas vamos orar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Os irmãos que estão em casa, através da live, ore também, é presente neste momento, toda a família e também, irmã Tereza, Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, apresentamos, Senhor, a família do pastor Ademir, pastor Tiago, Pedro, todos os familiares, Senhor. Ó Deus, estende as tuas mãos, tu és o dono da vida, tu és aquele que faz descer a sepultura, e tu és aquele também que faz tornar da sepultura, tu és o dono da vida, Senhor. Apresentamos agora os teus filhos nas tuas mãos, que o Senhor possa fazer tudo segundo a tua vontade, ó Pai. Nós oramos e pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos neste momento contribuirmos com a obra do Senhor. Os irmãos se lembram que nós estamos no ano profético, o ano da colheita. Qual é o ano, irmãos? Colheita. E não é o momento que estamos vivendo que vai impedir Deus de agir na sua vida e de agir em favor da obra de Deus. O texto que o pastor escolheu como tema para este ano é Gênesis capítulo 26, e o versículo 12, que diz assim, na tradução da minha Bíblia aqui: Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. A nossa bênção, ela depende de Deus. E o céu não depende da bolsa subir ou da bolsa cair. O céu não depende, irmão, daqui da terra. Nossa bênção, ela está na mão de Deus. A nossa bênção, ela provém de Deus. Quando Isaque semeou naquela mesma terra, a terra talvez não era propícia para que a semente viesse germinar, mas a bênção de Deus na vida de Isaque fez com que ele colhesse 100 vezes mais. O que vai fazer a diferença na minha vida,
O que vai fazer diferença na sua vida, irmãos, não é o momento que estamos vivendo, é a bênção de Deus na nossa vida. É a bênção de Deus que vem sobre nós. E eu falo para uma igreja que é abençoada. Nesse momento que falam que é de crise, que Deus não vai nos dar o piso. Deus pode nos surpreender e ainda muito antes daquilo que nós pensamos, Deus pode nos dar o piso. Quantos irmãos acreditam nisso? Nós temos apenas 2 parcelas. 2 só, né, pastor? 2 parcelas, mês de abril e maio, para nós encerrarmos a prestação do forro. Olha, irmãos, que bênção de Deus. É uma vitória grande que Deus está nos dando. E a obra não parou. Estamos aí quase um mês sem culto, intercalando os cultos com poucos irmãos, mas Deus não tem deixado faltar nada e não vai deixar faltar nada, porque Ele é o dono da bênção, Ele é o dono da obra. Então, neste momento, nós vamos contribuir, entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, as campanhas que ainda temos do forro, 2 parcelas, né, irmão Zezinho? Os irmãos que estão contribuindo, os irmãos façam isso com alegria, faça com fé. Os irmãos que estão em casa também podem estar contribuindo, ligando para os nossos tesoureiros, irmão Jair, irmão Silvano, irmão Fábio, e você pode estar depositando também na conta da igreja, mas temos certeza que Deus não vai deixar faltar nada, porque Ele é o dono da bênção. Nós não vivemos por vista, nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela fé. Então creia, acredito nisso. Nós vamos, quem vai cantar, pastor? Grupo de louvor? Grupo de louvor vai adorar a Deus com hino e nós vamos estar contribuindo neste momento. Oramos, querido Deus e Pai, pedimos a Tua bênção em favor dos Teus filhos, que neste momento estarão ofertando, dizimando na Tua casa. Senhor, toda fonte de bênção está em Ti. Continue derramando, abençoando, surpreendendo os Teus filhos, Senhor. Neste tempo em que no mundo se profetiza crise, a Tua igreja confia nas Tuas promessas e nas bênçãos que vêm de Ti, Senhor. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos louvar a Deus com o hino que fala do nome do Senhor Jesus, que é o nome mais lindo, que é o nome mais poderoso, que é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós vencemos todas as batalhas, que nós vencemos todas as lutas. E essa que estamos passando é mais uma que iremos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode levantar a sua mão e dizer amém. Vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor. Início eras a palavra, com Deus altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! O que tudo Ele é! Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Show o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é.
hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Glória a Deus, este nome é poderoso. Nós vamos convidar o pastor Levi para estar fazendo a leitura oficial desta noite. Depois, na sequência, o pastor Afonso estará orando com toda a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Assentado mesmo, vamos estar lendo Êxodo capítulo 12, do verso 1, 14. De 1 até o 14, Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as cadeiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial,
e os celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrarei por estatuto perpétuo. Amém? Deus abençoe, minha filha. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus que estamos aqui. Temos que louvar o nome do Senhor, porque estamos aqui louvando e exaltando o nome do nosso Criador. Os irmãos orem por mim, nós vamos orando uns pelos outros, até vencer esta guerra, que brevemente nós vamos sair lá do outro lado, contando com a vitória na nossa mão. Isto depende de mim e de você. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Eu creio que vou vencer no nome de Jesus. Oramos ao Senhor, querido e eterno Pai. No nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Pai, está os Teus filhos adiante de Ti na Tua casa, Senhor. Pedimos que o Senhor estende as Tuas mãos e opera milagre na nossa vida, concedendo a grande vitória. Meu Deus, para que o mundo veja que o Senhor trabalha no meio deste povo. Continua abençoando os Teus filhos, os quais aqui se encontram. Abençoa também aqueles que não puderam vir, Senhor. Continua com as Tuas mãos estendidas e operando milagre na nossa vida. É o que nós esperamos em resposta das orações e jejum que está sendo feito até nesse dia de hoje, para ser vencedor por todo esse dia em que estamos passando. Pai, que o Senhor conceda grande vitória no santo nome de Jesus, o Teu Filho amado e querido, que vive e reina hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Tomemos assento, amados. Queridos, nós vamos a uma meditação rápida da palavra de Deus e logo procederemos àquilo que viemos fazer esta noite. Eu quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias nesse culto na live. Você que está em casa, abra sua Bíblia, aqui também. Lucas capítulo 22. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, aqueles que vieram para o culto na live, os que estão em casa. Que Deus abençoe você, que a bênção de Deus alcance o seu lar e a sua família. Gênesis capítulo 22, o verso 7, o evangelista, Lucas capítulo 22 e versículo 7. Lucas 22 e 7, o evangelista Lucas escreve assim, ó: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Verso 14, chegando a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. Verso 15, desejei muito, disse Jesus, comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Verso 16, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Verso 17, tomou o cálice e deu graça e repartiu entre os 12. Também o verso 18, ele disse, já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Verso 19, tomou o pão e deu graças, partiu e deu também aos 12 e disse, isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. E para finalizar o verso 20, semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Quantos podem dizer amém? Amados, nós estamos às vésperas, pois amanhã, em todo o Brasil, é celebrado o dia da Páscoa. E nós temos o relato no capítulo 22 do evangelista Lucas, que era médico, portanto ele escreveu com riqueza de detalhes o dia da festa dos pães asmos, em que
sacrificava o judeu a Páscoa. Eram festas religiosas, festas que tinham uma grande importância e tem até hoje para o povo judeu. E naquele dia exatamente, naquele dia da festa dos pães asmos, o Senhor Jesus reúne os seus discípulos e faz naquele momento a celebração da Páscoa com os discípulos. E a celebração da Páscoa era exatamente o que está descrito no livro do Êxodo, capítulo 12, que foi a leitura oficial feita pelo pastor Levi esta noite. O capítulo 12 estão os elementos que faziam parte da festa da Páscoa, quando então toda a família do povo israelita, o povo judeu, eles se reuniam para celebrar esta festa. Mas o que é que eles celebravam, pastor? Eles celebravam a saída do Egito para o caminho do deserto, onde caminharam 40 anos, até chegar à terra prometida, Israel, Jerusalém. Foi ordenança de Deus no capítulo 12, quando foi lido esta noite, que eles deveriam celebrar esse dia por memorial. Deveria celebrar esse dia como uma festa ao Senhor. Por quê, pastor? Porque exatamente no dia da Páscoa, quando foi sacrificado o cordeiro, se a família era pequena, reunia-se outra família na mesma casa, e eles tomavam o cordeiro sem mácula, sem mancha, símbolo do Senhor Jesus, que mais tarde foi também oferecido como nossa Páscoa. E ao pegar o cordeiro e degolar o cordeiro, eles deveriam apanhar o sangue daquele cordeiro em uma vasilha, e aquele mesmo sangue do cordeiro deveria ser aspergido em ambas as ombreiras, ambos os batentes da porta. Só isso não, também na verga da porta, naquela travessa que segura os dois batentes da porta. Tinha um simbolismo muito especial, e o Moisés registra no capítulo 12, que ao passar o sangue na porta, o anjo mau, versículo de número 12, Deus dizendo a eles lá no Egito: eu passarei pela terra do Egito essa mesma noite e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Irmãos, a morte do primogênito em cada casa e também nos animais do campo de todos os habitantes do Egito era Deus cobrando, e a cobrança de Deus chega para todos os egípcios. Deus estava cobrando, Deus estava colocando juízo, Deus estava colocando um ponto final em toda idolatria, em toda prática pecaminosa que o povo do Egito havia e estavam a fazer. Agora Deus então estabelece que na casa onde tivesse sangue, e quais as casas que tinham sangue? Somente na casa dos hebreus, somente na casa daqueles que eram chamados povo de Deus. Eles estavam no Egito, mas estavam esperando uma libertação do Egito. O Egito, irmãos, era um lugar de passagem. Eles estavam esperando a libertação. Faraó segurando, Faraó impedindo, Faraó editando decretos e mais decretos. A cada dia um decreto novo. Hoje eu vou liberar vocês, um decreto novo impedia. Hoje eu vou deixar que vocês vão, mas as ovelhas fiquem. Outro decreto. Chegou um dia que Deus disse: basta.
Pastor, parece que estamos vivendo isso nesses dias. Estamos vivendo, irmãos. Até poucos dias, o mês de fevereiro foi o mês do carnaval. Todos nós estamos cientes do quanto houve irmãos em todo o Brasil e em muitos países onde celebra o carnaval, quanta afronta ao Deus dos deuses, ao Deus que nós servimos. Até objetos sagrados foram, irmãos, de tal forma expostos de maneira ridícula no carnaval, a festa da carne. Mas chegou o momento de Deus colocar um ponto final. Deus mandou esse vírus, irmão. Eu tenho certeza que Deus permitiu. Deus não mandou, Deus permitiu o vírus estar, irmãos, em todos os países do mundo. Estar no Brasil, estar na Itália, estar na China, estar em muitos países. Por quê? Porque a malícia dos homens chegou o limite diante de Deus. Mas para nós salvos em Jesus, eu e você, nós ainda temos a proteção do sangue de Jesus. A cada manhã, irmãos, nós acordamos e estamos debaixo da proteção do sangue de Jesus. O povo acordou de manhã no Egito, era morto o primogênito em todas as casas, em todos os animais do campo. E olha o texto que nós lemos no verso 12. Eu farei juízo sobre todos os deuses do Egito. E o Senhor termina o verso 12 dizendo: eu sou o Senhor. O nosso Deus é o Senhor. Quanto serve esse Deus que é o Senhor? Você que está em casa, o Deus que você serve é o Senhor. E o nosso Deus tem limite, irmão. Ele não aceita, irmão, zombaria, não aceita escárnio. E até que chegou o limite. Mas aonde tinha sangue, não tinha ninguém morto. Faraó acorda e diz: agora não tem mais jeito. O decreto é: podem ir, levem tudo, não deixe os animais, não deixe filhos, não deixe os homens da casa, nem uma unha, leve tudo. Vamos adorar o Deus de vocês no Egito. Irmãos, esse mundo é o Egito. Nós vivemos num mundo chamado Egito, mas nós somos o povo escolhido de Deus, que estamos esperando a hora para irmos para o nosso país. O céu nos espera. Quantos estão esperando aí esse dia glorioso? A igreja, irmãos, é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo. Mas vai chegar o momento, irmãos, que a igreja será arrebatada, será tomada. Nós sairemos deste mundo e vamos adorar o Senhor lá no céu, na Nova Jerusalém. Oh, glória a Deus. O verso de número 13, aquele sangue foi como sinal. Verso 14 de Gênesis 12, esse dia será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. E agora o evangelista Lucas registra: chegou, porém, o dia da festa. A festa chegou para os judeus naquele dia, mas Jesus reuniu os seus discípulos e disse: chegou o dia da festa. Verso 14, chegou a hora. E eu quero dizer para você que esse dia está chegando. Por quê? Porque o evangelista Lucas registra que Jesus fez um pacto. Diga pacto. Pacto é aliança. Pacto é um compromisso bilateral. Jesus assumiu o compromisso da parte dele, mas também determinou aos discípulos e à igreja assumirem também esse pacto, esse compromisso. Pastor, qual é? Está implícito no texto. O compromisso e o pacto que Jesus fez, irmãos, no dia da Páscoa, foi o seguinte: não tomarei mais do fruto da vide. Não comerei mais o pão que é símbolo do meu corpo, até que vocês estejam comigo no meu reino. Jesus fez o compromisso, um pacto com a igreja. Mas o pacto da igreja era celebrar todas as vezes. O verso 20, depois que Jesus celebrou com eles e fez o pacto, ele disse no verso 20, tomou o cálice e disse: olha, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é
derramado por vós. Agora a igreja está cumprindo o pacto aqui na terra, o pacto de celebrar a ceia. O pão simboliza o corpo de Cristo, o vinho simboliza o sangue de Jesus, e nós, mais do que isto, mais do que esse simbolismo, esta prática, nós já fomos lavados no sangue de Jesus. Tem sangue na sua casa, tem sangue no seu corpo, tem sangue no seu interior, no seu coração. Todo o teu ser está banhado com o sangue do Cordeiro. Quem sente isso, digam glória a Jesus, aqui e aí na sua casa. E agora, Jesus, depois de fazer o pacto de não beber mais, de não comer mais, o sangue e o pão simbolizando o seu corpo, ele diz para a igreja, para nós, para os discípulos: olha, eu tenho uma herança, vocês vão estar comigo no meu reino, até que se cumpra no meu reino. Verso 16: não comerei mais até que ela, a Páscoa, se cumpra no reino de Deus. Nós amanhã, domingo, celebra-se a Páscoa aqui humana, mas a Páscoa celebrada muito breve lá no reino dos céus. Quem espera esse dia gostoso, maravilhoso? A Páscoa será celebrada, pastor Afonso, lá no céu com o nosso Senhor Jesus. Enquanto isso não acontece, a igreja se reúne para relembrar, para este memorial, o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. E olha como a Bíblia é completa. É o manual de Deus para o fabricante, para nós os homens, não é? Olha o que diz Coríntios capítulo 11, que é a leitura da ceia. Paulo recebe do Senhor o que Jesus também disse a Paulo: faça isso com a igreja em Corinto, faça isso com a igreja em todas as épocas, em todos os tempos. Estamos fazendo hoje também o pacto da aliança, o pacto do sangue, o pacto do corpo de Jesus simbolizado no pão. Por que no pão? O pão, irmãos, é o elemento que está em toda a casa. Pobre, rico, pão. Eu li há poucos dias uma padaria em São Paulo. Ela ensaca alguns pães e deixa numa loja na entrada da padaria e um bilhete escrito: se você não tem dinheiro, pegue de graça e leve pão para a sua família. Pão está em toda a casa. Jesus está ao alcance de todas as famílias da terra. Que mais? Porque o pão, pastor, o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus foi moído, aleluia, foi triturado, foi moído na cruz do Calvário. Assim acontece com o pão. O trigo é plantado, é morto, para que a semente germine e nasça. Nascendo, o trigo é colhido no campo, é levado para a máquina, para a torrefação. O trigo é moído, o trigo é distribuído para as padarias, onde vai de novo o padeiro sovar o pão, né, irmão Cláudio? Quantos anos de padeiro, quantos anos sovando o pão. O trigo é sovado, o trigo é mexido, é amassado, mas de repente forma aquele pão maravilhoso. O pão vai para o forno. Olha o forno, a fornalha da aflição, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades, diz o profeta Isaías. Ele foi pelas nossas iniquidades, o castigo estava sobre ele, e pelas suas machucaduras fomos sarados. Receba saúde você que está em casa, receba saúde você que está aqui nesta noite, para participar desse momento maravilhoso, reunião da ceia do Senhor Jesus. Jesus foi moído, Jesus como pão também sofreu a aflição, então ele simboliza o pão, irmão, o pão da vida. E nós cantamos aquele hino: o pão da vida descido do céu, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado por Deus é
Cristo Salvador. Esse pão está aqui entre nós esta noite, o pão vivo que desceu do céu. E Jesus não teve dúvida, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta jamais morrerá, tem vida e vida com abundância. Recebe esta noite o pão e o vinho e receba a vida espiritual. Quem está entendendo a palavra esta noite, diga amém. Nós estamos desde quando começou, irmãos, o isolamento social, a pandemia por todos os países, dizendo: nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Nós tomamos os cuidados que o Ministério da Saúde determina, a higiene com álcool gel, nós lavamos as mãos a toda hora, nós nos precavemos, mas nós temos a segurança. Quem tem essa segurança que eu tenho? Você tem a proteção do sangue de Jesus. O Senhor Jesus aspergiu o seu sangue sobre mim. E ainda que sofremos enfermidades, mas o Senhor é aquele que cura as nossas enfermidades, porque isto faz parte da proteção do sangue de Jesus. Que Deus abençoe. Nós já estamos encerrando, porque nosso culto é horário resumido, culto na live. Eu quero convidar a todos os irmãos que estão em casa, nós aqui, para que encerremos orando ao Senhor Jesus. Assentado como estamos num número resumido aqui, estamos numa distância considerável, não estamos em aglomeração, tranquilizando os que estão em casa, porque estamos realmente protegidos e obedecendo às normas. Mas feche os seus olhos, vamos fazer um clamor pelo Brasil agora, irmãos. Vamos fazer o clamor por cada família agora, de olhos fechados. Eu quero que você fale o nome de cada um da sua família que você lembrar. Quando você não lembrar mais os nomes, você fala: Senhor, aqueles que estão da minha família que já não consigo lembrá-los, Senhor, asperge o teu sangue lá em casa, asperge o teu sangue na minha casa, na casa dos meus vizinhos. Amém, meus irmãos? O Senhor tem proteção do seu sangue para nós. Curvemos as cabeças, fechemos os olhos, para nada interferir no nosso pensamento. Senhor Deus e Pai, nós falamos a tua palavra de maneira resumida, porém entendemos que pelo Espírito Santo a tua palavra foi ministrada. Agora estamos num clamor. Esta igreja, Senhor, esses irmãos que estão em casa, a igreja do lar, a igreja aqui que veio para a live, Senhor, estenda as tuas mãos. Nós estamos orando, Senhor, pelo nosso Brasil e por todas as nações do mundo onde estão sendo, Senhor, assoladas por este vírus, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu peço pelos governantes desse país, as autoridades na área da saúde, os funcionários, Senhor, abençoa todos os enfermeiros, todos que estão, Senhor, nesse momento trabalhando, envolvidos na área da saúde, os que estão de folga, mas também estão escalados a partir de amanhã, segunda. Eu peço a proteção do teu sangue para cada profissional da saúde, eu peço a proteção do teu sangue para cada família que está em casa, para cada um dos nossos irmãos aqui no culto da live, que o teu sangue seja, Senhor, mais uma vez, aspergido, purifica-nos, Senhor, de todo mal, e nos dê, Senhor, a proteção, a imunidade, que só podemos alcançá-la no precioso sangue de Jesus. Senhor Jesus, como fizeste no Egito, quando o anjo passou, o anjo da destruição, e o Senhor poupou a vida dos nossos irmãos israelitas, hebreus que estavam no Egito, assim também, Senhor, nenhum mal acontecerá, praga alguma chegará à casa dos nossos irmãos. Nós estamos declarando as casas dos nossos irmãos protegidas pelo teu sangue, guardadas pelo teu sangue, e somente o teu sangue é capaz de nos purificar. Assim nós oramos e te pedimos, e toda a igreja diz amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão em casa na live. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês em nome